dia para você, né? Graças a Deus pela oportunidade de podermos nos encontrar novamente, e poder abrir a palavra do Senhor e ter uma breve meditação para nós nessa manhã de domingo, né? Nós louvamos a Deus pela boa semana que Ele tem nos dado. Deus tem cuidado das nossas vidas e nós agradecemos ao Senhor, porque nós ainda estamos vivos e nós temos oportunidade de poder continuar louvando o nome dEle. Hoje de manhã tem uma palavra muito bonita, muito boa para nós. Aqui na palavra de Deus, nós encontramos algum acontecimento interessante no livro de João. No João, no capítulo 6, nós vamos fazer a leitura desses versículos. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma oração por nós. Que Deus esteja nos abençoando e nos ajudando a não somente aprender, mas aplicar essas verdades no nosso coração. Você pode orar comigo? Pai, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é Deus, não existe outro, e louvamos o Teu nome, Senhor, nessa manhã, pelos benefícios que o Senhor tem nos dado. De todos, o principal é a nossa salvação. Obrigado por ter dado o Seu Filho para morrer por nós. Abençoe-nos, ó Pai, nesse momento em que vamos abrir a Tua palavra e ver aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Ensina-nos, Pai, e nos ajude. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Aqui no livro de João, no capítulo 6, nós vamos fazer uma leitura aqui é a multiplicação dos pães. Tem algumas verdades interessantes que nós podemos aprender nesse texto. O assunto de hoje de manhã é algo que vai estar nos ajudando em todo esse tempo em que nós estamos passando. O que aprendemos com as dificuldades? O que aprendemos com as dificuldades? Será que você talvez tenha passado por alguma dificuldade? Talvez algo tenha acontecido na sua vida que você teve uma certa dificuldade de lidar com aquilo. Então, houve um momento na vida dos discípulos que aconteceu algo assim. Eles tiveram uma dificuldade e eles tiveram que adotar certas medidas, né? Eles tentaram adotar certas medidas para isso. Vamos ler em João, no capítulo 6, versículos 1 a 14. João, capítulo 6, versículos 1 até o versículo 14. Medite comigo nesses versículos. Então diz: Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com ele os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-no, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amados, nós ficamos maravilhados com a história bíblica, com os relatos das coisas que o nosso Cristo fez. E é interessante porque a palavra de Deus diz que Jesus ele fez muitas outras coisas que nem mesmo todos os livros,
papéis, né, disponíveis no mundo todo poderiam conter todas as ações de Cristo. E dessas muitas ações de Cristo, coube ao nosso Deus escolher aquelas que nos eram necessário. E aqui nós temos uma delas. Aqui nós temos um acontecimento que Deus achou importante deixar registrado isso na palavra por um motivo. E algo nós podemos aprender muitas coisas aqui. Então, novamente fica a pergunta: você já passou por dificuldades? Você já passou por dificuldades? Aqui nós temos uma dificuldade. Todos nós, com certeza, já passamos por dificuldades, necessidades em nossas vidas. As dificuldades em nossa vida são reais. Elas são reais. Embora haja pessoas que dizem que assim que você tem o Senhor Jesus Cristo, quando você anda com Cristo, a sua vida será um mar de rosas. Existem pessoas ensinando isso. Mas isso não é verdade. Nós encontramos grandes homens da palavra de Deus, grandes homens na Bíblia, que andaram firmemente, bem próximo de Jesus, tendo uma íntima comunhão com Ele, mas passaram por dificuldades até maiores do que as nossas. Passaram por dificuldades extremas. Nós poderíamos ler os relatos do apóstolo Paulo, poderíamos ler tantas coisas que ele passou, tantas dificuldades, poderíamos falar a respeito de Estevão, poderíamos falar de tantos grandes homens da Bíblia. Então não é uma verdade isso, de que quando nós estamos com Cristo, nós não passaremos por dificuldades. Nós temos dificuldades, temos necessidades sim, mas a diferença é que Deus cuida. É uma oportunidade que nós temos de ver a mão de Deus, né? Então por isso eu creio que você está passando por alguma dificuldade. Se não estiver passando, você deve ter passado por alguma dificuldade recente. E se não tem passado por uma dificuldade recente e não está passando nesse momento, então pode esperar. Provavelmente há alguma dificuldade que estará chegando para você. Por quê? Porque a nossa vida espiritual nesse mundo, o nosso caminhar com Deus é uma vida de aprendizado. Nós aprendemos lições que Deus nos ensina através das necessidades, através das provas. Nos momentos difíceis da nossa vida, nós aprendemos certas verdades de Deus que nós não aprenderíamos num outro contexto. E quando nós entendemos isso, nós podemos ser aprovados pelas dificuldades que o Senhor nos envia, que o Senhor nos permite, para que nós possamos crescer. Foi o que o apóstolo Paulo experimentou. Quando você lê as cartas da prisão, Filipenses sendo uma delas, aquelas cartas em que Paulo escreveu estando preso, Filipenses nós encontramos ali o apóstolo Paulo preso, mas aí toda aquela prisão dele, Deus usou para que o evangelho fosse difundido, e Paulo ele chegou a entender de que todas aquelas necessidades que ele passou, Deus havia um propósito com aquilo. E Paulo testificou, ele disse em Filipenses capítulo 4, no versículos 12 e 13, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esse versículo 13, principalmente, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, tem sido um versículo muito utilizado no meio evangélico. Tem sido um versículo muito utilizado até mesmo fora desse meio. Mas a questão é que poucas pessoas entendem o que realmente Paulo estava passando quando ele disse isso. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isso significa, ele estava querendo dizer que ele conseguia passar por todas as dificuldades. Por quê? Porque Cristo o fortalecia. E esse é o nosso diferencial. Nós temos Jesus. Jesus é quem nos fortalece. Jesus é quem traz aquela paz no nosso coração. Quando todas as coisas à nossa volta estão um caos, Jesus nos traz paz. E é tão maravilhoso quando nós podemos experimentar essa paz, não é verdade? Seja qual for a necessidade, Jesus está ali, sempre cuidando, sempre nos ajudando. Em nosso contexto, em nosso texto aqui, nós encontramos verdades a respeito de Cristo. Encontramos aqui o Senhor Jesus Cristo manifestando o seu poder. Mas antes de haver essa manifestação do poder de Cristo, nós encontramos aqui uma prova. Nós encontramos uma provação
que ele enviou para eles. Então, algumas coisas que eles aprenderam, em que nós podemos aprender e devemos aprender nas nossas vidas, é a seguinte: 4 verdades aqui para nós podermos fechar esse momento de meditação. Quando nós temos dificuldades, as dificuldades nos trazem experiência. As dificuldades nos trazem experiência. Quando eu passo por dificuldades, nós aprendemos coisas a respeito de Deus. Nós ficamos experientes. Já aconteceu de repente alguém chegar na sua casa e talvez uma família inteira, algumas pessoas chegam na sua casa e aí é aquele momento de comer, né? Então eles chegam para comer na sua casa e você não tem algo para oferecer, ou não tem nada pronto, ou você não tem ideia do que vai fazer. Mais ou menos isso foi o que aconteceu aqui. Haviam muitas pessoas, né, e ali o Senhor Jesus Cristo, ele faz uma pergunta interessante. Jesus disse ali no versículo 5, então, quando essa multidão se ajuntou, então no versículo 5 Jesus diz, onde compraremos pão para estes comerem? Jesus lança uma pergunta, onde compraremos pão para todas essas pessoas comerem? Agora, algo importantíssimo que nós temos que entender é o versículo 6, que diz, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ele bem sabia. Então, quando Jesus fez essa pergunta para Filipe, Jesus sabia o que haveria de fazer. Ele sabia todos os detalhes. Na sua onisciência, Jesus conhecia todos os detalhes daquilo que ele haveria de fazer. Então, mas ele perguntou para Filipe, para o experimentar. Para o experimentar. Então, amados, nós aprendemos que as dificuldades nos trazem experiência. Nos trazem experiência. Você acha que Jesus não sabia o que haveria de acontecer ou o que ele haveria de fazer? Sim, ele sabia. Você acha que toda essa situação à nossa volta, Deus perdeu o controle? Não, Deus sabe exatamente até onde vai chegar isso. Cada dificuldade nas nossas vidas, Deus sabe exatamente até onde vai chegar, o que há de acontecer no futuro. Deus sabe todos os detalhes. Por quê? Porque Ele controla isso. Deus controla isso. Nós temos muitos relatos na palavra de Deus de homens que experimentaram, que foram experimentados, que receberam experiência. E se você olhar em Êxodo capítulo 14, você vai ver que Moisés e o povo, eles viram o mar se abrir. Uma grande experiência. Em Josué, no capítulo 10, versículo 11, você vai ver ali que Josué, ele viu o sol parar. O sol parou durante uma batalha. Ali em 1 Samuel capítulo 1, no versículo 20, você vê ali que Ana, aquela que era estéril, ela teve um filho nos seus braços. Ela era estéril. Você vê também em Atos capítulo 12, no Novo Testamento, que Pedro viu as portas da prisão se abrirem e a sua libertação, milagrosamente. E em 1 Reis capítulo 4, voltando no Antigo Testamento, nós temos ali uma viúva que viu o azeite se multiplicar. E assim a história vai, irmãos. Muitos relatos na palavra de Deus, de acontecimentos reais, verdadeiros, que aconteceram na vida desses grandes servos do Senhor, e a vida deles foi transformada. Nunca mais foi a mesma, por causa dessas experiências que eles receberam de Deus. Eu não estou dizendo que a nossa vida espiritual deve se basear somente em experiência. Muitas vezes as nossas experiências nos enganam. Mas nós devemos entender que quanto mais caminhamos com o Senhor, mais experiências nós vamos tendo ao lado dele. Então isso é maravilhoso. Em Romanos capítulo 5, no versículos 3 e 4, diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, esperança. Então você vê que naquilo que as nossas tribulações produzem, a paciência é uma delas, a esperança é uma delas, mas nós vemos também que a experiência é também um fruto da tribulação. Porque quanto mais dificuldades, tribulações, provas nós passamos na nossa vida, nós podemos entender o modo de Deus agir, nós podemos saber que Deus é Deus e que Ele sempre cuida, Ele sempre age nas nossas vidas. Então isso é uma maravilha da vida cristã. Isso é uma maravilha da vida cristã. Então nós recebemos experiência
quando nós passamos por dificuldades. E aqui, Filipe e aquelas outras pessoas, eles receberam uma boa experiência naquele dia. Mas nós vemos também que as dificuldades, elas nos fazem descobrir que às vezes as nossas soluções não funcionam. E essa é uma segunda verdade que nós aprendemos. Além de nos dar experiência, as nossas dificuldades nos ajudam a entender que as nossas soluções, muitas vezes, elas não funcionam. Nós temos a tendência de buscar soluções para as nossas dificuldades, os nossos conflitos, as nossas crises, sejam elas físicas, emocionais, espirituais. Nós temos a mania de buscar soluções para isso. E muitas vezes nós entendemos que as nossas soluções não são as melhores, não funcionam. E foi o que aconteceu aqui também. Você viu aqui o que aconteceu então? Jesus ele faz essa pergunta para Filipe: onde compraremos pão para todas essas pessoas comerem? E Filipe ali então ele meditou naquilo, claro, como disse o texto, Jesus sabia o que haveria de fazer, mas ele somente estava experimentando ele. E aí, olha só, Filipe então respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um tome um pouco. Essa era a solução de Filipe. Senhor, 200 dinheiros de pão é o que nós temos. Isso não vai bastar para que cada um come um pouquinho. Ou seja, Senhor, isso não vai dar nem para o cheiro. Então isso não vai bastar. Então aqui essa era a solução dada por Filipe. E aí depois chega André, irmão de Pedro. O que André diz? No versículo 9, André então chega até Cristo e diz: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Para uma grande multidão? Então aqui, nós vemos aqui, eles estavam buscando meios carnais para poder ajudar numa situação. Uma situação que só poderia ser resolvida por Deus, por Cristo. Em Mateus, no capítulo 14, no versículo 15, fala sobre o mesmo acontecimento. Mateus narra o mesmo acontecimento. E ali os discípulos dizem assim: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Lá em Mateus nós encontramos os discípulos trazendo uma outra solução, que aqui João não narrou isso. Mas ali então os discípulos dizem para o Senhor: Senhor, despede a multidão para que eles vão para as suas casas e comem por lá, e comam por lá. Então aqui nós vemos os discípulos tentando de alguma forma resolver aquela situação, que só poderia ser resolvida por Cristo. Eles não tinham poder para isso. Então isso nos ensina que muitas vezes os nossos problemas, a solução dos nossos problemas, quando nós tentamos solucioná-los, isso nos faz entender que muitas vezes as nossas soluções não são as ideais, não são as melhores para aquele momento. Então estas eram as opções. Filipe traz a possibilidade de comprar 200 dinheiros de pão, mas não seria suficiente de forma alguma. Então aí André, irmão de Pedro, diz ali a respeito de um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Chegam os discípulos e dizem: Senhor, despede a multidão. Então eu não sei de você, mas eu pelo menos, se eu estivesse numa situação assim e estivesse liderando aquele povo, eu sinceramente eu creio que eu ficaria meio, puxa vida, e agora? Eu vou ouvir quem? Um fala para comprar 200 dinheiro, mas não é suficiente, o outro fala que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas para muita gente, não, então a melhor coisa seria deixa a multidão embora, né? Comam em casa. Jesus sabia exatamente o que ele haveria de fazer. O nosso problema, irmãos, é que nós chegamos diante de Deus com as nossas soluções. Nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nós já traçamos soluções na nossa mente. E aí nós chegamos com tudo traçado, tudo escrito, tudo planejado e entregamos aquele planejamento para Deus. E esse não é o correto. Deus sabe exatamente o que fazer. Eu não estou dizendo que simplesmente devemos cruzar os braços e esperar que Deus faça tudo para nós. Não é isso. Nós vimos há dias atrás uma pregação a respeito disso.
de que é um trabalho em conjunto. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, diz o texto bíblico. Mas esse ajudar nas nossas fraquezas é caminhar junto, é um trabalho em conjunto. Deus faz, mas aquilo que nós podemos fazer, nós devemos fazer. Então, o nosso problema é que nós já chegamos com as soluções e sequer oramos. Mas nós temos um Deus que sempre está atento às dificuldades dos seus filhos. Esse é o nosso Pai. Em Hebreus capítulo 4, versículos preciosos sobre isso, nos versículos 15 e 16, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que significa sermos ajudados em tempo oportuno? Tempo oportuno quer dizer no melhor tempo, no tempo ideal, no momento certo. E quem é o dono desse momento certo? Deus. Deus é quem conhece o momento certo de nos ajudar. Sim, devemos orar, devemos conversar com Deus, colocar tudo diante de Deus, pedindo para o Senhor amenizar os nossos problemas, as nossas dificuldades, pedindo soluções do Senhor, pedindo para Deus nos ajudar em todas essas dificuldades, essa dificuldade que nós estamos passando nesse momento. Precisamos orar a Deus, precisamos entregar nas mãos de Deus, mas nós temos que fazer isso entendendo que Deus é Deus. Ao mesmo tempo que Ele se compraz quando nós entregamos isso nas mãos dEle, quando nós confiamos nele, temos que entender também que Ele é Deus. E acima, muito mais acima do que a nossa vontade, está a vontade dEle. Né? Então, quando o aperto chega, nós temos a tendência de solucionar com meios carnais, para amenizar o problema. Mas a dificuldade que nós temos é que nós queremos uma solução imediata. Quando nós temos dificuldades, problemas, nós queremos aquela solução na hora, imediata. Mas nós aprendemos na palavra de Deus que padecer necessidades, os nossos problemas, nos ensinam que Deus tem sempre o seu próprio tempo. Deus tem sempre o seu próprio tempo. Nós vimos isso aqui no versículo 10. Quando eles chegam com essas soluções que não funcionariam, versículo 10, então Jesus, ele começa: mandai assentar os homens. E aí diz que havia muita relva naquele lugar, eles assentaram os homens, o número de quase 5.000. Jesus diz: mandai assentar os homens. Aqui é algo interessante, porque eles estavam preocupados com aquela dificuldade. Eles queriam uma solução. E aí então, naquele momento, Jesus chega e diz: olha, manda as pessoas assentarem. Então eles poderiam ter pensado: puxa, mas assentar? As pessoas com fome, eles querem comer, eles querem uma solução, eles estão esperando, eles dependem de nós. E o Senhor manda eles assentarem. Então aqui nós aprendemos algo interessante. Deus tem sempre o tempo dele. O tempo dele. Muitas vezes precisamos simplesmente assentar e esperar. Esperar Deus agir. Quando nós não podemos fazer, nós temos que esperar Deus fazer. Então, às vezes, a necessidade é grande demais e depois de orar, nós precisamos confiar. Nós temos que confiar. Em Salmo 37 diz: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Fará o quê? O teu caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor. É uma promessa. Acredita nisso? Temos que acreditar. O Salmo 43, versículo 5 diz: por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. São promessas. São promessas. O Salmo 34, versículo 4 diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Por quê? Busquei ao Senhor. E aí no versículo 6 do Salmo 34 diz: clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. É isso que Deus faz conosco. Aí nós temos o versículo 8 que diz: provai e vede que o Senhor é bom.
Bem-aventurado o homem que nele confia. Então, o Salmo 34, muito precioso. Quando ele diz provai e vede que o Senhor é bom, não é fazer prova de Deus, como muitas pessoas acreditam. Não é fazer prova. Senhor, eu vou ficar fiel se o Senhor fazer isso. Se o Senhor me ajudar. Se o Senhor me conceder isso. Não é isso, não é fazer prova de Deus. Mas quando ele diz provai e vede que o Senhor é bom, aqui essa palavra provar, ela é a mesma palavra utilizada quando você pega uma comida para provar, para experimentar, para sentir o gosto, para sentir o tempero. É a mesma coisa, é a mesma palavra utilizada. Então, quando ele diz provai e vede, isso significa experimente que o Senhor é bom. Prove, experimente o gosto do livramento de Deus, porque o Senhor é bom. Né? Então, essa é uma verdade importante. Deus tem sempre o seu próprio tempo. Então nós vimos aqui, irmão, só recapitulando, quando nós passamos por problemas, nós aprendemos que os problemas nos trazem experiência, os problemas nos ajudam a descobrir que muitas vezes as nossas soluções não funcionam, os problemas nos ajudam, nos ensinam que Deus tem sempre o seu próprio tempo, e aí nós podemos incluir a sua própria maneira, e, finalizando aqui, os problemas nos ajudam a entender que nós temos uma oportunidade de crescermos em fé. Então, na realidade, problemas não são problemas, são oportunidades. Então, entenda dificuldades como oportunidades. É uma oportunidade de adquirirmos fé, de vermos o livramento de Deus, a mão poderosa do Senhor. É o momento de podermos ver Deus agir quando nós não podemos fazer nada. Então esse é o momento de nós assentarmos e ver Deus fazendo. Então os problemas nós entendemos dessa forma. E aí no texto, nós vimos aqui então que o Senhor Jesus, ele multiplicou aqueles pães, aqueles peixinhos, todos comeram, ficaram saciados, bem saciados, e tanto é que eles sobraram pães, recolheram 12 cestos de pães. Aí imaginamos, né, não está escrito, mas quem sabe aqueles cestos que eles pegaram, que sobrou, aqueles pães que sobraram, eles pegaram aqueles pães e deram partes para aquele rapaz que cedeu os pães para serem multiplicados. Aí aquele rapaz chega na sua casa e a mãe pergunta, né, meu filho, o que é isso? Você levou só 5 pães. Não, mãe, o Senhor Jesus ele fez um milagre e tal. Imagina, né? Não está escrito, mas quem sabe, né? Mas algo que nós não podemos negar é o versículo 14, a reação deles. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Então eles creram no Senhor. Creram no Senhor. Então é isso que as nossas dificuldades nos fazem. Tem um versículo muito precioso na Bíblia que fala a respeito de fé, que é Hebreus capítulo 10, versículo 38, que diz, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele, disse o Senhor. Irmãos, está vendo? Nos momentos de dificuldades, podemos aprender grandes coisas na palavra de Deus. Muitas vezes nós só precisamos sentar e aprender. E deixar de lado aquela tendência nossa de agir independente de Deus. Buscar uma solução sem buscar a Deus. Isso é terrível. Não devemos fazer isso. O nosso Deus está no mesmo lugar onde ele sempre esteve, no trono, ouvindo as nossas orações. E como disse Hebreus capítulo 4 que nós lemos, podemos chegar nesse trono de graça, encontrar graça e ajuda em tempo oportuno, no tempo dele. Então, está passando por dificuldades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, algum problema de saúde, alguma preocupação, confie no Senhor e aprenda as lições que ele quer que nós aprendamos. Os discípulos aprenderam. O que nós vamos aprender? Que Deus abençoe essa palavra. Vamos terminar com uma oração?
Ó Pai, agradecemos ao Senhor porque entendemos na Tua palavra que as provações, dificuldades e problemas nas nossas vidas são oportunidades de podermos ver a mão do Senhor agindo. Então pedimos ao Senhor, nos ajude a sempre estar confiando nessa verdade apresentada na Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Hoje às 7h30 nós nos encontramos novamente para podermos ouvir mais da palavra do Senhor. Um bom domingo para todos.